me dizer qual a diferença de uma folha de figueira para uma pele de ovelha? Oi, meu nome é Carol, sou cristã e historiadora e hoje vamos estudar o capítulo 3 de Gênesis com detalhes que talvez você nunca tenha visto. Finalizamos o lindo capítulo 2 com o conhecimento de que o primeiro casal da humanidade estava revestido com a glória de Deus, com vestes de luz. E lembrando que o texto na íntegra se encontra na descrição e que o livro de estudos com as informações auxiliares também. Pois bem, quem dera que pudéssemos ficar para sempre no capítulo 1 e 2 de Gênesis. Assim saberíamos que o mundo sempre estaria perfeito. Porém, por experiência própria, sabemos que o mundo é qualquer coisa menos perfeito. Pelo simples e triste fato de que o homem e a mulher não passaram na única prova que havia sido dada a eles. O homem e a mulher eram para serem um com o outro, estando sempre juntos, ajudando-se mutuamente. Porém, por algum motivo, mesmo tendo sido alertado dia após dia do perigo de um inimigo astuto, Eva e Adão ficaram longe por um tempo um do outro. E enquanto ela passeava, ela ficou próxima demais da árvore do conhecimento do bem e do mal. E algo ali na árvore chamou a atenção dela. Eva tinha sim um conhecimento maravilhoso sobre a biologia dos animais. Afinal, o marido dela havia colocado mano em todos eles. Mas uma coisa ela nunca tinha visto: uma serpente que falava. A serpente na criação do mundo era muito mais linda do que temos hoje. Se voavam, eram brilhantes, coloridas, e o inimigo de Deus se aproveitou dessa aparência maravilhosa e se apossou de uma das serpentes, que até então eram lindas criaturas de Deus. Se apossou e falou através delas. E nesse momento vemos que a voz não era então da serpente, mas sim do inimigo de Deus. E essa foi a primeira possessão demoníaca da história. Vamos aprender mais sobre isso mais pra frente. Por ora, não tenha medo desse nome, pois se você decidir ser de Jesus, o mal não poderá tocar em você. É só não se afastar do caminho como Eva fez. E nesse momento, o inimigo de Deus, através da serpente, lançou uma frase sutil para Eva. Uma frase que não tinha nada de errado, pelo menos não aparentemente, pois tinha um tom disfarçado de desprezo. E era isso que estava encoberto na frase. Satanás, através da serpente, então disse: sim, Deus não falou que poderia se comer de toda a árvore do jardim? Foi logo no próximo momento que Eva fez algo que nós nunca poderíamos fazer: retrucar com a tentação. Uma lição muito importante: se você recebe uma tentação, não tente discutir com ela, como se você tivesse forças por si mesmo para vencer a tentação. A tentação nunca vai ser convertida em algo bom. Então, apenas ignore e viva sua vida nos caminhos de Jesus. Eva então retrucou, dizendo que sim, ela poderia comer de todas as árvores, menos de uma, pois se dela comesse, eles certamente morreriam. E é nessa resposta que o inimigo pensou ter tido seu triunfo. Ele contra-argumenta, dizendo que Deus estava escondendo um poder que eles poderiam ter se comessem. E disse mais, que eles poderiam se tornar tão sábios quanto Deus. E se engana quem pensa que essa foi a primeira vez que o inimigo de Deus usou essa questão de ser igual a Deus. A questão é de que ele conseguiu misturar uma grande verdade, a de que eles poderiam comer todas as frutas, como uma pequena porção de mentira, dizendo que se eles comessem, eles seriam sábios como Deus, que de maneira nenhuma morreriam. Ainda fez uma prova social, dizendo que ela mesma, no caso a serpente, havia comido e tinha aprendido a falar, e que ainda estava bem viva. E é assim que se cria um engano, um montão de verdade com um pouquinho de mentira. Senão seria apenas mentira se só tivesse mentira. Eva se enfeitiçou, literalmente, com os encantos da serpente, que ainda era alada e linda. E vendo que o fruto também era bonito e apetitoso, ela tomou a fruta oferecida e comeu. E adivinha? Ela não morreu na hora. E a sensação parecia ser maravilhosa. Era como se alguém fumasse uma droga pela primeira vez. O mal já estava ali, mas bem coberto, e parecia ser algo bem pequeno. Ela contou isso ao marido, e ele relutantemente comeu. Opa, Carol do futuro aqui, eu estava editando o vídeo e esqueci de falar uma coisa muito importante. É muito importante lembrar que a Bíblia não fala em momento algum que a fruta que Eva e Adão comeram era a maçã.
Maçã nada mais foi do que uma tradição colocada durante a Idade Média para simbolizar esse fruto do pecado. Porém, não há em lugar nenhum escrito que o fruto proibido era a maçã. Era um fruto que nós não conhecemos, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não existe relato em lugar algum de que fruta seria essa. Provavelmente não é um fruto que nós conhecemos, porque senão seria pecado comer algum tipo de fruta. E isso seria avisado para nós. Então, não é a maçã. Se vocês virem alguma ilustração de frutas, sendo a maçã essa fruta, você pode descartar essa ideia, mas se você vir qualquer fruta inventada ali, saiba que essa pessoa é bem consciente, ela sabe que a fruta não é uma maçã e tentou simbolizar ali num desenho uma fruta que não existe para simbolizar essa fruta que é da árvore do conhecimento do bem e do mal, tá bom? Beijo, pode voltar pro vídeo agora, assiste até o final. E infelizmente Adão cometeu um outro grave erro. Ele amou mais a esposa do que Deus. E talvez o destino da humanidade tivesse sido outro se um dos dois tivesse segurado a barra. Mas ele amou mais a Eva, mesmo sabendo que o que ela fez foi errado. Mesmo sabendo que comer aquela fruta era errado. E diferente da vez que ela mordeu, a sensação não foi boa, mas sim de culpa. Ambos se sentiam culpados e viram que estavam nus. Porque no momento em que eles pecaram, aquelas vestes de luz, aquela linda cobertura de glória de Deus saiu deles. E não porque um Deus vingativo as tirou abruptamente deles, mas sim porque cada ação tem uma reação. E quando escolhemos apagar a luz, a lâmpada não nos obriga a ficar no claro. E foi isso que aconteceu. Deus não iria obrigar a eles a ficarem na sua bondade. E enquanto eles não fossem totalmente limpos, de novo, a glória não poderia voltar a habitar neles. E agora você se lembra da pergunta que eu fiz no início do vídeo? Pois bem, a folha de figueira entra agora na história, pois foi nesse momento que eles perceberam que estavam nus e viram que isso não era algo normal. Correram então para fazer a primeira roupa artificial da história, cozendo folhas de figueira e fazendo para si aventais. Uma curiosidade é que as folhas de figueira deveriam ser enormes, até porque Adão e Eva tinham pelo menos 4 metros de altura. E foi aí que Deus chegou, num momento fresco do dia, como um pai amoroso e triste, já sabendo que o filho aprontou alguma coisa, mas ainda assim com paciência para explicar as consequências. E o mais lindo, trazendo uma mensagem de conforto e esperança para aqueles pobres seres que acabaram de deixar o pecado entrar no mundo. O pai perguntou aos seus filhos onde eles estavam. E eles com vergonha disseram que se esconderam, pois ficaram sem graça de se achegarem a Deus, já que eles estavam nus. E o pai respondeu pesaroso: quem contou para vocês que estavam nus? Por acaso comeram do fruto que eu disse para não comer? Deus pergunta isso, não porque não sabia o que havia acontecido, até porque Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Mas ele fez isso para que eles pudessem refletir sobre o que fizeram e assim, consequentemente, se arrependerem do que fizeram, podendo voltar assim a andar nos caminhos de Deus. Mas, como eles haviam ficado com o coração duro pelo pecado, algo que nunca havia acontecido com esse casal, aconteceu. Uma discórdia, acusando um ao outro e até mesmo Deus de ser o culpado pelo pecado, chegando a acusar a serpente que havia sido usada pelo inimigo de Deus para fazê-los cair. Isso mostrava o quão indispostos, mesmo que culpados, eles estavam de admitir o seu erro. Foi aí que o orgulho entrou para a história da humanidade. E por causa de tudo isso, Deus, justo como é, teve de dar a cada um uma consequência segundo seu próprio pecado. A serpente ficaria para sempre como uma lembrança de que o inimigo de Deus é astuto. E por isso, de agora em diante, na história dessa terra, as serpentes perderiam seu brilho, suas asas e seus pés, e seria fadada a se arrastar por cima de sua barriga no chão. A mulher, como levou a fruta e, consequentemente, estendeu a tentação ao seu marido logo após ela mesma ter pecado, ficaria agora sujeita a dores de parto, e ao invés de ser exatamente igual com Adão, seria agora submissa a ele. Mas não se preocupe, a Bíblia não é machista, mas vamos estudar isso em outros capítulos. Mas por ora, devemos saber que o homem biologicamente é mais racional que a mulher, que é emocional. Então, tem sentido que ele esteja acima nas decisões, pois teria capacidade mental para ver as coisas com mais amplitude. Mas isso não tirava o fato dela continuar podendo ser sua auxiliadora que andaria lado a lado dele nas aventuras e lidas da vida.
E o homem, por ter aceito a fruta da mulher, mesmo não tendo sido enganado como ela foi, e justamente por isso, por racionalmente ter aceito a fruta e ter não só caído, mas cedido à tentação, seria o primeiro responsável no momento de responder sobre as questões. Tanto é que Deus chamaria a Adão e não a Eva no momento de falar que eles haviam pecado. E além disso, de agora em diante, por conta do desequilíbrio que o pecado trouxe a todo ser vivente e a todo o mundo que até então era perfeito, Adão não mais teria o privilégio de ser apenas o jardineiro que colhia os alimentos que nasciam espontaneamente no jardim do Éden em condições perfeitas, mas agora ele teria que labutar e teria de trabalhar para que o sustento diário viesse do seu suor sobre a terra. Agora note que não era a fruta que tinha um superpoder para destruir tudo no momento em que fosse tirada do pé, mas sim na questão da obediência e fidelidade que Deus havia confiado a eles. A desobediência trouxe o mal ao mundo. Não uma fruta, mas a desobediência, a falta de fidelidade para com Deus abriu as portas para que o inimigo de Deus tomasse a coroa de Adão e se tornasse o príncipe desse mundo. E tudo isso foi necessário, pois Deus é justiça. E sem consequência para Adão e Eva, ele mostraria para todo o universo que quem tinha razão em todo o grande conflito já pré-existente no universo era, na verdade, o inimigo de Deus. Sim, eu tô deixando vocês curiosos de propósito, para que vocês continuem a explorar a Bíblia comigo e principalmente por si mesmos. Deus é justo, mas também misericordioso, e mesmo tendo permitido todas essas consequências, ele ainda continuaria amando a raça humana. E por isso ele, no versículo 15, declara a primeira profecia messiânica da Bíblia, o que seria então a esperança de uma redenção. Deus, colocaria inimizade entre a serpente e a mulher. A mulher na Bíblia veremos que significa em tipos e antítipos a igreja, ou o povo de Deus. E essa inimizade deveria significar a inimizade e não a associação de seu povo com o seu inimigo. E colocaria também essa inimizade com a sua semente, ou seja, com o Filho de Deus, Jesus, que viria salvar o mundo do pecado. Onde, por mais que a serpente ferisse o calcanhar de Cristo no sacrifício na cruz, ele mesmo, Jesus Cristo, pisaria a cabeça da serpente nesse mesmo sacrifício, tomando para si o título de Rei dos Reis e declarando para todo o universo que o plano do inimigo era realmente plano de destruição e de maldade. Ainda falando da misericórdia de Deus, vemos que ele fez vestes mais duráveis do que os aventais de folhas de figueira. Por sinal, era um avental, que não os cobria por inteiro, pois um avental só veste a frente do corpo, deixando as vergonhas expostas por trás. E isso é exatamente igual quando pecamos e não queremos nos apegar a Deus. Ficamos com o peso do pecado e achamos que não somos dignos de nos achegarmos a Ele e tentamos mudar por nós mesmos. E isso é o que a folha de figueira representa. A justiça tentada se fazer com as próprias mãos não funciona, não cobre eles por inteiro, sendo que um ser caído não tem força para voltar para o caminho sozinho e muito menos se endireitar. E é aí que entra as vestes de pele de ovelha feitas por Deus. Não que ele quisesse matar um animalzinho inocente, mas porque ele tinha de mostrar, em forma de tipo e antítipo, uma promessa que traria esperança para eles. O Cordeiro de Deus, Jesus, o próprio Filho de Deus, o Criador de Adão e Eva, estava disposto a vir a essa terra para viver sem pecar e para morrer por nós, para nos dar o exemplo de como vivermos e a possibilidade de uma vida eterna novamente. E isso são as vestes de pele de ovelha, a justiça de Cristo imputada em nós com a finalidade de nos salvar de nossos próprios pecados. Isso é só a pontinha inicial daquilo que é o grande plano de salvação, o qual foi feito para Adão e Eva, mas também foi dado a ti e a mim. O homem e a mulher realmente tiveram que deixar o belo Éden para que não tivessem mais acesso àquela outra árvore que até então eles podiam comer livremente, a árvore da vida. Eles tiveram de vir para uma terra árida. O Éden ficou sim exposto ali naquele mesmo lugar, para que outras gerações pudessem vê-los, e era guardado por querubins e por uma espada flamejante em sua entrada, que impedia que qualquer um tentasse entrar, para que eles mesmos vissem o que aceitar o pecado fez com eles. Mas não para que fosse uma tortura e uma coisa amargurante, mas para que buscassem uma vida reta, para que quando o Salvador viesse, eles estivessem aptos a repovoar aquele tão perfeito lugar. E essa é a nossa maior esperança.